Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta! Muito bom dia, torcedor vascaíno. Muito bom dia, torcedora vascaína, com excelente notícia. Isso mesmo, o Vasco acabou de anunciar, você já deve ter visto aí nas redes sociais do Clube de Regatas Vasco da Gama, o anúncio do principal jogador, da principal contratação do clube nesse momento, que é a contratação dele, Dimitri Payet, de 36 anos de idade. O Vasco já havia colocado ontem alguns vídeos na internet, umas mensagens, colocou em seu Twitter perguntando se a torcida do Vasco sabia falar francês e prometeu, hoje às 10 horas da manhã, uma grande notícia nesse domingo, e foi o anúncio, dele, Dimitri Payet, que acontece nesse fim de semana, nesse Dia dos Pais, o jogador de 36 anos que chega para ser o novo reforço dessa janela de transferências do Vasco para assumir a camisa 10. O Vasco que faz referências, em seu anúncio à camisa 10. E o ex-jogador do Olympique de Marseille vai chegar em São Januário, após, como todo mundo sabe, está livre no mercado, O Vasco, que já estava com esse desejo, era quase que uma obsessão da diretoria do clube, que fez um esforço financeiro para contratar esse jogador, para contratar um camisa 10 e um jogador de peso, Que salve, digamos assim, que traga um pouco mais daquilo de diferente para o Vasco. Hoje eu acho que a contratação de Payet é muito mais além também da questão futebolística, porque Payet representa muito, e ele representa muito do que o vascaíno queria quando aprovou a SAF. Quando o sócio torcedor do Vasco aprovou a SAF, ele não queria um time mediano, ele não queria um time que estivesse na zona de rebaixamento, como é o que está acontecendo. Ele queria um time com jogadores como Payet, como jogadores como Jair, como vários outros jogadores. O torcedor do Vasco quer isso. Então, Payet é a confirmação de um desejo também, Ele traz um pouco disso, ele traz um pouco a bagagem dele e a sua qualidade no pé. Agora também basta que ele queira também, ele tem 36 anos de idade, também não é nenhum jogador muito jovem, mas ele querendo, acho que ele com disposição, contanto que ele não venha para tirar férias, digamos assim, no Rio de Janeiro, acho que é uma excelente contratação. E aí, torcedor, fica uma dúvida que eu quero fazer, um questionamento para você. Você acha que o Vasco sim, essa contratação de Payet é a maior contratação do século? Particularmente, isso foi um debate no Twitter, enfim, e eu acho que particularmente não é, porque o Vasco teve a volta de ídolos, nesse século ainda, como é o caso do Juninho Pernambucano, como é o caso, por exemplo, de Edmundo, Romário, enfim, que jogaram nesse século, e as contratações deles são muito grandes. Mas, nesse caso, eu ainda acho que dos últimos 10 anos, com certeza, Payet é sim a principal contratação do Vasco, como já dito, na última década. E eu vou trazer também, torcedor, uma coisa diferente. Um amigo meu, amigo pessoal meu, vai fazer a análise de Payet, ele que é jornalista, é estudante de jornalismo comigo lá na UF, ele que trabalha para o Lance, cobrindo o futebol internacional, ele, Lucas Borges, é um amigo meu, então ele que fez uma análise completa sobre Payet, e exclusivamente aqui para o canal do Pedrosa, indico demais, de verdade, você assistiu, uma análise muito boa e que vai acrescentar demais para você entender como é que Payet joga, como ele pode acrescentar a esse time do Vasco. Então, roda aí o vídeo, Lucas. Fala galera do canal do Pedrosa, meu nome é Lucas Borges, eu trabalho com futebol internacional, sou estagiário do Lance. Queria agradecer o convite aqui do Pedrosa e do Juan para poder falar um pouquinho sobre a mais nova aquisição do Vasco, que é o Dimitri Payet, jogador com passagem muito bem sucedida pelo futebol europeu. Então a gente vai falar um pouquinho aqui, ver características, ver modos como o Vasco pode jogar, números também, estatísticas do Payet. Bom, o Payet ele foi revelado pelo Nantes, da França. Depois ele deu uma rodadinha no futebol francês, jogou pelo Saint-Étienne, jogou pelo Lille. Em 2013 ele vai para o Olympique de Marseille, que é o time onde ele teve o seu auge, o seu boom ali. Ele vai 2 anos depois para o West Ham, ele é vendido por 15 milhões de euros para o time da Premier League. 2 anos depois ele retorna para a França, retorna para o Olympique de Marseille e é vendido pelo West Ham pelo dobro do preço que o West Ham comprou, Comprou por 15 milhões de euros,
vendeu por quase 30 milhões de euros, 29,3 milhões na moeda europeia, né? E no Marseille ele fez história. É o time que ele mais jogou na carreira e também que tem os melhores números. São 326 jogos com a camisa do Olympique de Marseille, somando as duas passagens, com 78 gols e com 95 assistências. É uma média de 0,53 participações em gol por jogo, né? Sendo um meia de criação ali, aquele cara que joga no centro, são números muito bons, né? Tem centroavante que não tem isso de participação em gol, 0,53, mais de meio gol por jogo. Tem centroavante que não tem isso. Tem centroavante que não tem esse número. O país, sendo um camisa 10, ele tem essa boa qualidade, tanto marcando quanto dando assistências, né? E aí você vê, pô, o cara joga na Ligue 1, é fácil ter esses números. Não. Não é só em jogo fácil que o Payet tem esses números. Por quê? Somando jogos continentais, que são de Champions, de Europa League e de Conference League, são 24 participações em gols em 51 jogos, né? Uma média de 0,47. Essa média dele segue muito boa também quando se trata de jogos continentais, né? Ele cria 5,76 chutes por jogo, seja passando para um chute, seja ele mesmo chutando, seja sofrendo uma falta ou driblando para que algum jogador, para que algum companheiro possa finalizar. Ele cria 5,76 chutes por jogo também, é um número muito expressivo. E ele foi o primeiro jogador a chegar a 100 gols e 100 assistências, chegar à marca de 100 gols e 100 assistências na história da Ligue 1. Também esteve no time da temporada 21-22, agora há pouco, né, 2 temporadas atrás. Ele foi um dos 11 melhores daquela temporada do Campeonato Francês. Então ele vem de uma sequência de temporadas muito boas. A constância dele, mesmo sendo um jogador já, né, com a idade um pouco avançada, ele segue sendo um jogador muito bom e que com certeza vem para agregar ao Vasco. Esses números devem seguir muito altos no futebol brasileiro. Bom, vamos ver um pouquinho das características do Payet, como é que ele gosta de atuar. Ele é um pifador, né? O famoso pifador é aquele cara que tem um passe de muita qualidade, que pode achar um centroavante se posicionando bem, pontas entrando pelas alas, ele pode achar esses caras, achar um bom passe, uma inversão de jogo. Ele é o famoso pifador, então ele tem uma qualidade de passe muito grande. É o cara que o Vasco precisa hoje nesse meio, né? Às vezes falta esse cara, esse cérebro para pensar a jogada, para receber, já achar um passe, já fazer uma conexão. O Vasco peca muito por não ter isso, acaba tropeçando em muitos jogos por não ter isso. Ele chega para ser esse cara. Talvez é o cara que o Pedro Raul queria ter tido, queria ter jogado junto pelo Vasco e não teve. Não teve esse cara para ajudar o Pedro Raul, para impulsionar o jogo do Pedro Raul. E é o jogo que o Ferreira e o Vegetti vão ter, né? São os jogadores que gostam desse tipo de companheiro que pode achar eles fazendo uma movimentação dentro da área. Eu acho que o Payet vem para ser esse cara, vem para ajudar muito mesmo o posicionamento do centroavante, achar os alas pelos lados também, os pontos. Eu acho que vai ser muito interessante essa chegada do Payet justamente para essa característica, né? É um jogador que ele é muito forte na bola parada também, ele bate muito bem na bola, seja cobrando falta, seja cobrando escanteio também, para que o time aproveite a bola aérea. Eu acho que ele tem essa característica que pode agregar muito também ao Vasco, né? Ele chuta bem de média distância, é um jogador que é ambidestro, né? Então ele chuta bem com as duas, se clarear para a esquerda ele bate, se clarear para a direita ele finaliza da mesma forma. O mapa de calor apresenta uma presença muito forte do meio para a esquerda, né? Eu acho que ele vem para jogar nesse meio, mas eu acho que ele pode cair também para a esquerda. O mapa de calor aponta que cai do meio para a esquerda, ele consegue fazer essa transição muito rápida entre os setores. Também pisa na direita, não joga só no centro e na esquerda, ele também pisa do lado direito. Mas ele costuma mais trazer do centro para a esquerda, da esquerda para o centro também. Bom, a característica do Payet que mais me chama a atenção, eu acho que é a qualidade que ele tem de se adaptar a estilos de jogo diferentes. Por exemplo, né, eu me recordo de ter acompanhado a campanha do Olympique de Marseille na temporada 17-18 da Europa League, né, que se eu não me engano é a primeira, quando ele retorna do futebol inglês para o Olympique de Marseille. Essa é a primeira temporada dele. E era um time que não gostava muito de ter a bola para criar, mas que jogava muito no erro do adversário, pressionando no campo ofensivo. Era um time que quando ia sair, começar o jogo no primeiro toque, não tocava para trás, não tentava criar uma jogada ensaiada no primeiro lance. Eles davam um chutão pro adversário sair jogando, saía o time inteiro para poder apertar, para poder forçar o erro. Esse time chegou na final da Europa League naquela temporada muito com essa estratégia. E o Payet era o cabeça desse time, era o principal jogador daquele time, muito pela sua qualidade técnica, por poder ter essa visão de jogo, de achar um centroavante, de achar
a entrada dos jogadores abertos pelo lado e também de certa aplicação tática. O Payet não é um jogador que ele é preguiçoso ou que ele não tem esse compromisso com a parte tática, não. Ele é um jogador que ele é muito aplicado também. Eu acho que com 36 anos, claro que não dá pra gente querer muito no quesito marcação de um jogador com a idade já avançada, mas eu acho que ele é um jogador muito aplicado taticamente também. É uma característica que me chama muita atenção. Ele se adapta a um estilo de jogo onde o time joga atrás, joga retrancado, joga reativo. Ele se adapta ao estilo onde o time joga com a bola, encurrala o adversário também contra o seu campo defensivo, fica com a bola, tenta criar, tenta propor o jogo. Joga também quando precisa marcar lá em cima. Ele é um jogador que tem muito essa característica de precisou mudar o estilo, mudar a tática. Isso acontece também, né, durante o jogo. Às vezes um time tá tendo que jogar recuado, prefere começar a recuar, depois vai ganhando campo, vai ganhando espaço, vai gostando do jogo. Isso acontece muito nos jogos. E eu acho que o Payet tem essa qualidade de se adaptar a essa diferença entre os estilos de jogo. Bom, e o jogo ideal do Payet? Como é que eu vejo a melhor forma para o Vasco se montar a partir da chegada do Payet? Eu vi muita gente nas redes sociais falando que vai ter que sacrificar algum jogador do setor de meio de campo, do setor de criação, e é natural com a chegada de um jogador da qualidade do Payet, né, do estilo do Payet. Eu acho que isso é natural, se sacrificar um jogador do trio de meios é natural, mas vamos ver como é que o Vasco pode jogar. Eu acho que o Vasco tem tendência a jogar no 4-1-4-1, mantendo o Jair como o primeiro volante ali, como o único volante do time, formando uma linha de 4 jogadores. O Orelhano aberto pela direita, o Gabriel Peck aberto pela esquerda, o Payet jogando central junto com o Paulinho, e lá na frente um dos centroavantes, o Ferreira ou o Vegete. Eu acho que o Payet, nessa característica, nesse esquema, nesse 4-1-4-1, talvez ele fique muito exposto, o Vasco inteiro, na verdade, né? Ficaria muito exposto na questão da marcação, porque o Jair ficaria sobrecarregado com um quarteto de jogadores que são muito bons ofensivamente. Tanto Peck, Paulinho, Payet e Orelhano são bons ofensivamente, são bons com a bola, mas eu acho que ficaria muito sobrecarregado, o time do Vasco ficaria muito espaçado, muito exposto. Eu vejo o time jogando dessa forma muito quando for necessário atacar, né? Em questões onde o Vasco às vezes está empatando o jogo em 0-0 dentro de casa e precisa vencer, vai ter que vencer vários jogos nesse ano, a gente já sabe um pouquinho das contas, como é que vai ser, mas o time vai ter que vencer muitos jogos. Talvez essa formação seja para esse tipo de momento, onde o time precisa atacar, precisa pressionar para fazer um gol. Eu acho que essa formação ela é muito legal. O Orelhano aberto pela direita, o Peck pela esquerda, o Payet e o Paulinho mais centralizados. Mas eu acho que o time, a formação ideal hoje é o 4-2-3-1. Eu vejo que o Praxedes, ele é um jogador que vai ser crucial nessa formação agora do time com a chegada do Payet. Então eu acho que pode se jogar uma dupla de volantes, o Jair um pouco mais atrás como primeiro, fazendo ali a saída de bola entre os zagueiros, e o Praxedes fazendo a conexão da defesa com o meio, com o setor de criação. Eu acho que o Praxedes tem essa qualidade de chegar, de pisar mais à frente também, de chegar na área, pode bater de fora da área, é um jogador que finaliza muito bem. Então eu acho que ele pode ser esse cara da conexão com o trio de meias. E aí a gente pode ter pela direita aberto Paulinho, pela esquerda o Peck, pelo meio o Payet. Ou o Orelhano, claro, também é uma das opções quando precisar. Até o Alex Teixeira também pode jogar nesse esquema de 3 meias e um dos centroavantes lá na frente. Eu acho que o Payet, nesse esquema, ele já não fica com tanta obrigação em questão da marcação, né, por já ter 2 volantes, por já ter o Praxedes ali fazendo junto com ele essa conexão e também jogando um pouco mais atrás, mais recuado em relação ao outro esquema, com 4 criadores. Então acho que o Praxedes ele pode chegar um pouco mais atrás e aí o Payet não teria tanta obrigação de voltar para marcar desesperadamente, porque o time ficaria sobrecarregado com um volante. Dessa vez já tem 2, eu acho que ficaria até mais tranquilo para ele, por ser um jogador já de idade avançada. Eu acho que fica até mais confortável para o Payet jogar nesse esquema de 4-2-3-1. Eu acho que em ambos os esquemas o Ramon Dias ele precisa dar para o time do Vasco um pouco de liberdade, né? Porque o Payet, como a gente viu, ele joga no centro, mas ele também pode jogar pela esquerda. O Gabriel Peck, por exemplo, tem jogado pela esquerda, mas pode fazer a direita também, fez muito tempo a direita no Vasco. O Orelhano tem qualidade para jogar aberto pela direita, mas também tem qualidade para jogar centralizado. O Paulinho também flutua muito bem. Eu acho que a palavra certa é essa, deixar flutuar, a flutuação. É o momento certo ali onde o Ramon Dias precisa acertar o time do Vasco, porque ele não precisa jogar com 3, às vezes com Paulinho, Peck e Payet, Orelhano, Payet e Peck. Eu acho que ele não precisa fixar, fazer um jogo posicional entre esses 3 jogadores. Ou quando jogar com os 4 jogadores, não fixar os 4, porque ambos
os 4 jogadores, os 3 jogadores, têm qualidades para poder fazer inversões. Isso confunde muito a cabeça do adversário. Então o Peck pode começar pela direita e de repente pular para o outro lado. O Payet pode começar pelo centro, pular para a esquerda. O Aureliano começar pela direita, pula para o centro. Eu acho que essas inversões podem ser feitas durante o jogo, podem mudar um pouquinho a cara do Vasco, complicar o adversário, confundir a cabeça do adversário. Às vezes nem uma mudança de posição, mas uma movimentação para uma jogada, flutuar. Acho que essa palavra é perfeita. É a flutuação dos jogadores. E lá na frente tem um centroavante matador, como o Ferreira, como o Vegete também pode fazer muito bem essa função. Eu acho que é muito interessante. Eu até tenho a opção de ver o Vegete como esse centroavante titular hoje. Acho que casaria muito bem com o Payet, essa questão do Payet ser um pifador como a gente viu antes. O Vegete pode muito mesmo fazer esses gols, colecionar gols, né, no Brasileirão, com a chegada do Payet para tocar, para achar ele por ali. Bom, galera, acho que deu para trazer um pouquinho aí do panorama, como é que chega o Payet, como é que ele pode jogar, as características dele, os números também. Acho que deu pra gente saber um pouquinho mais sobre esse jogadoraço que o Vascão tá trazendo aí para a sequência do Campeonato Brasileiro. Beleza? Quero agradecer o convite novamente ao Pedrosa e ao Juan por estar aqui, né? Muito obrigado pela visibilidade. E é isso, quem sabe no próximo o Vasco já não traga outro jogador lá de fora. Eu não pinte aqui de novo pra fazer essa análise novamente. Siga o meu trabalho, galera. Pedi pra seguir meu trabalho também no Twitter, @lucas_b21. No Instagram, lucas_21borges. Vocês podem seguir meu trabalho lá. Curtam também esse vídeo, compartilhem, manda pros amigos para todo mundo ficar sabendo como é que chega o Payet. Peço também para que vocês entrem lá no site do Lance, tem aquele bizu na página de futebol internacional para ajudar a gente também a ganhar um pouquinho mais de visualização por lá, beleza? E sigam a Esporte Total também, faço narrações de jogos do Vasco, inclusive, faço narrações de jogos de futebol internacional, futebol brasileiro, faço muitas narrações por lá. Então sigam também a Esporte Total no Instagram, ouçam a Esporte Total, só colocar esportetotal.com no navegador que vocês já vão chegar lá na nossa web rádio. Beleza? Então, galera, muito obrigado. Acho que podem me ajudar lá também para fortalecer. Valeu? Até a próxima. Quem sabe na próxima eu não volte aí. Bem, é isso, torcedor vascaíno. Espero que você tenha gostado mais uma vez. Uma forma diferente da gente trazer análise aqui no canal do Pedrosa, sempre tentando trazer o máximo de profissionalismo para você. Então agradeço demais a sua audiência e mais esse vídeo, animação. Desejo a você que é pai um feliz Dia dos Pais, que seja com bastante felicidade e com um Payet, na verdade, feliz Dia dos Paiês hoje para o torcedor vascaíno. Então desejo a você tudo de bom, um ótimo domingo, que aproveite. Amanhã tem jogo do Vasco e amanhã também tem live aqui no canal do Pedrosa com ele, Lucas Pedrosa. Então valeu, ótimo domingo e tchau!